marginal e improdutivo é na machanga. Eu sou o Ivan Nunes, esse é o meu canal, se inscreve, dá um like, me ajuda a crescer. Segue aí o vídeo. Muito bem, em 1975, depois da independência, houve basicamente uma ruptura na economia de Moçambique, porque mudou o Estado. E essa mudança do Estado provocou a famosa fome de 1982 e 83. Mas essa mudança do Estado, essa ruptura fez com que a população das zonas rurais fosse para as cidades. E isso originou um êxodo rural. E isto provocou com que a educação, a saúde, fossem sistemas que estiveram em ruptura, porque havia muita procura, mas o atendimento a esses serviços era muito escasso. Então, o Estado quis procurar um jeito, uma maneira de como resolver isto. Por quê? Com o passar dos anos, a guerrilha da Renamo, na zona centro do país, começou a bloquear aquilo que era a principal solução, o principal motor de alimentar a população por aqueles anos, que eram as famosas lojas do povo. A logística já estava sendo difícil de gerir, porque as rotas estavam bloqueadas, não tinham como levar alimento com rotas bloqueadas. Ademais disso, a população estava demandando por pão, terra. E essa demanda que a população estava a ter, o Estado não estava a dar conta disso. Ademais disso, nas cidades estava tendo uma criminalidade que estava a crescer, uma criminalidade, prostituição crescendo, e estes sistemas em ruptura. As lojas do povo entram em ruptura, porque haviam sérios problemas de logística. Lembre-se que nessa altura que estávamos a viver num regime marxista-leninista, em que o seu punho de ferro era o presidente Samora. Eu não quero estabelecer nenhum juízo sobre este regime, isso cabe à crítica de cada um, e nesse processo de crítica nós devemos analisar e pensar se era bom, se era mau. Isto é com o ouvinte, isto é consigo. Mas depois disso, com o passar dos anos, as guerrilhas da Renamo, apertando o cerco, tapando as cooperativas que produziam alimentação para o país, ficou cada vez mais difícil. Até que chegou o ano de 1982, que com um conjunto de fatores, que era a falta de chuva, esse sistema político, a ruptura das lojas, a pressão das guerrilhas da Renamo, esses todos componentes cruzaram-se e provocou a fome. Era uma fome bastante séria. Tanto que na zona norte do país as pessoas se alimentavam essencialmente de peixe e coco e de outros alimentos que derivavam disso, peixe seco e tudo mais. E isto causou uma insegurança alimentar no país que preocupou seriamente o Estado. A província de Manica era conhecida como celeiro de Moçambique. Até hoje existe essa alcunha como celeiro de Moçambique, porque a província de Manica produziu repolho em grandes quantidades, que na Zona Sul acabou sendo apelidada de "se não fosse eu". Como quem diz, se não fosse eu, repolho, tu passarias fome. Porque não existiam outras opções de alimento. As opções eram estas, eram escassas, e aliado a isso estava a se desenvolver uma criminalidade. Então, nos meados dos anos 1982, o governo começa a pensar numa maneira
numa maneira de como eliminar isto. E nesse processo de como eliminar isso, começou-se a introduzir a emissão de bilhetes de identidade. E em 1983, deu-se início à Operação Produção. A Operação Produção era basicamente levar os improdutivos que estavam nas cidades, nas vilas, para as zonas de produção, especialmente a província de Niassa. Note bem que nesse processo foram levadas pessoas que não sabiam cultivar, mas que tinham que ir aprender lá e tudo mais. E nesse processo, todos aqueles indivíduos que não tinham bilhete de identidade, que não tinham o cartão de residência, que não tinham o cartão de trabalhador ou o cartão de estudante, esses indivíduos eram transportados coercivamente, de maneira compulsória, das cidades para essas zonas de produção. Mas vale a pena dizer que houve uma fase em que quem quisesse ser voluntário tinha esse espaço de se voluntariar, se bem que eu me pergunto quem que pode se voluntariar para ir nessas zonas. Mas teve quem se voluntariou a princípio. Depois isso passou a ser compulsório. Foram criados grupos dinamizadores, que eram grupos em que se encontrava um improdutivo nas ruas, pegavam esse sujeito e colocavam ele num avião e mandavam para a zona para Niassa. Até que chegou uma altura em que a operação produção era tão grande, tão forte que 3, 4 aviões em um só dia saíam de Maputo para Niassa para deixar os improdutivos para trabalhar lá. Lá esses indivíduos eram fornecidos foices, enxadas, katanas e tudo mais, de modo a trabalhar. Mas já há relatos de fontes orais que dizem que nós não recebemos nada nessa altura. Um e outro recebiam, outros não recebiam e tinham problemas básicos, problemas de saneamento, problemas de habitação. A pessoa chegou, construiu a sua cabana, por assim dizer. E muitos sofreram com o frio violento que há na província de Niassa. Então, as pessoas foram para lá, não tinham como, passaram fome lá também. Havia insuficiência de serviços básicos e havia insuficiência de outros serviços que também já estavam a faltar na cidade, que é serviços de saúde e educação. Então o governo teve que correr atrás disso tudo que esteve perdido, de modo a dar assistência, a dar educação, procurar um professor universitário de modo a desenhar a educação naquela zona e tudo mais. Só para termos uma ideia, entre 50 a 100 mil pessoas saíram só da cidade de Maputo para a província de Niassa. Isto foi o auge da Operação Produção, no ano de 1983. Então, o presidente Samora acaba morrendo no meio desse todo processo, enquanto a Operação Produção ainda decorria, lá para os anos de 1986. E após isso, o presidente Chissano assume. E quando assume, 2 anos depois, ele fecha a Operação Produção, ele fecha e dá espaço de quem quiser voltar para o seu país de origem, volta. Mas não há meios de como voltar, não deu nenhum meio, deu liberdade de voltar. E há duras críticas à Operação Produção no combate da fome, se esses eram os métodos mais indicados ou não. Porque mesmo a atitude do presidente Chissano pareceu um pouco ambígua, mas quando o presidente Chissano questionado, e isso lá no jornal Savana, em 2004 o presidente Chissano defende a Operação Produção. Isto era um programa cheio de humanismo e de boas causas. Mas o programa cheio de humanismo e de boas causas causou problemas, causou sérias consequências na vida das pessoas naquele lugar.
Então, a Operação Produção é um programa cheio de controvérsias e nesse processo é necessário que se faça uma crítica da história, porque a história é o estudo do passado para tomar as melhores decisões para o futuro. Por isso que esse canal existe, que é para te mostrar, te dar a luz da história do passado de Moçambique, te dar o passado de Moçambique para te dar os melhores instrumentos para tomar a decisão do futuro de Moçambique. Eu aqui embaixo vou deixar a minha bibliografia de pesquisa. Você vai lá, se quer enriquecer essa visão, mas o quadro geral é este que eu apresento no vídeo. O quadro geral é este mesmo. Mas aqui embaixo tem a bibliografia, os links e tudo mais. Dá um like, compartilha, se inscreva, me ajuda a crescer, me ajuda a alcançar mais pessoas, me ajuda a espalhar a história de Moçambique, a história da África, esses fatos todos importantes. E vamos tornar o nosso futuro muito melhor. Obrigado.